Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 29 de abril. Semaninha começando leve para todos nós, vencer clássico é sempre muito bom, o jogador fica confiante, a comissão técnica também ganha esse ambiente positivo de vitória, e isso é fundamental para o desenvolvimento do trabalho. E temos muito trabalho ainda por fazer, né? São apenas 6 jogos sob o comando de Arthur Jorge e é natural que a equipe possa evoluir ainda mais. E eu espero muito mais, porque isso vai tornar o Botafogo cada vez mais competitivo. Se do lado de cá tem um ambiente bom, um ambiente de vitória, do lado de lá tem um princípio de crise. E olha que só foi a segunda derrota do Tite à frente da equipe do Flamengo. Mas os torcedores já estão possessos com o Tite, cada um com seus problemas. A gente aqui vai focar na preparação para o confronto contra o Vitória pela Copa do Brasil, quinta-feira às 7 da noite, e depois contra o Bahia pelo Brasileirão, domingo às 18h30. E já adianto aqui, Luna estará presente em ambos os jogos, já garantiu o ingresso da Digníssima, e vocês já sabem, Luna chegando no estádio na hora da partida, sem ser com o jogo já estando em andamento, como foi contra o Júnior, a vitória vem. Então estou confiante para uma semana com 2 resultados positivos, porque a minha filha estará no Newton Santos e Luna precisa ver vitórias no estádio Newton Santos. E tenho dito, Botafogo, se vira. Agora, Fogão, o que a gente vai destacar nesse vídeo daqui? Quero trazer alguns comentários do técnico Arthur Jorge na coletiva pós-jogo. Mais uma boa coletiva, diga-se. Arthur Jorge realmente tem uma capacidade de oratória muito bacana e uma capacidade de ler o confronto também sensacional. O Botafogo teve um primeiro tempo de dificuldade, né, pelos lados do campo, principalmente ali em cima do Hugo, mas no segundo tempo deu para ver nitidamente que foi corrigida essa situação. Por mais que o Flamengo insistisse ainda nas jogadas pelo lado de lá, o Botafogo não passou tantos sustos assim. Então o Arthur Jorge ele tem essa boa capacidade de enxergar o que ele precisa fazer. E o Botafogo se adaptou ao confronto. Quando você pega, por exemplo, o mapa de momento de ataque, você percebe que o Botafogo teve pouquíssimas chegadas na grande área do Flamengo. Mas nem por isso ficou tomando sufoco. A verdade é essa. É o tal do saber sofrer. O Botafogo soube sofrer diante da equipe do Flamengo, que, diga-se, não acertou um mísero chute sequer no alvo. Finalizou 15 vezes ao longo do confronto, mas todas as finalizações fora do alvo. Então, um ponto importante aqui para a gente destacar, né? O Botafogo não concedendo a chance do Flamengo ter uma finalização claríssima. Tudo bem que no começo do jogo aos 3, o Luiz Araújo estava sozinho dentro da grande área, mas acabou sendo um ponto isolado, verdade seja dita, né? Não foi algo rotineiro dentro do clássico. Essa é a grande realidade. Mas o Arthur Jorge realmente está mandando muito bem, não só pelas vitórias, mas porque a gente consegue ver o desenvolvimento de uma ideia. E o próprio treinador, inclusive, falou sobre isso, trazendo a seguinte declaração. Abre aspas. Conseguimos nessa altura ver alguma ideia do que pretendo para a equipe. Não completamente, não totalmente em cima de alguns princípios. Estruturalmente, dentro das dinâmicas, já muito perto disso. Falta aumentar a intensidade, acrescentar mais valor à ideia. E eu entendo que quando o treinador diz sobre acrescentar mais valor à ideia, ele está se referindo também à própria, por exemplo, bola parada, que você tem agora repertório dentro da bola parada. O que foi, por exemplo, o gol do Botafogo? Foi uma jogada ensaiada. E a gente já tinha visto jogada ensaiada nesses jogos recentes. Tá? E já tinha visto. Então não foi uma coisa isolada. O Botafogo está agregando valor a essa ideia do Arthur Jorge. Porque você tem que lembrar que um jogo de futebol tem 5 fases. Você tem a fase ofensiva, a fase defensiva, você tem a transição ofensiva, a transição defensiva, você tem a bola parada. Então, assim, você tem essas 5 fases com o treinador e sua comissão técnica buscando agregar valor às ideias e aos conceitos que ele quer para a equipe. E são só 6 jogos e a gente já consegue perceber que tem um trabalho ali acontecendo. Isso é muito legal, cara. Você ter a capacidade de olhar para o time do Botafogo e perceber nitidamente o Botafogo está em crescimento, está em evolução. Mérito do Arthur Jorge, mérito da comissão técnica e também dos jogadores. O próprio Arthur comentou e destacou o importante papel dos atletas para que esse resultado acontecesse. Inclusive, falando sobre esse resultado, o Arthur Jorge ele não se deixa levar pela vitória num clássico. Ele comentou o seguinte, faço questão de trazer aqui para você. Abre aspas. A vitória é importante, seja contra quem for. O que valorizo são os 3 pontos. É um jogo a mais ganho. Não tem muito mais do que isso. Compreendo que para a torcida, para a história da rivalidade entre os clubes, pode ter algum impacto. O importante para mim é ganharmos e ganharmos bem. Ganhamos mais um jogo só.
temos muito caminho para percorrer, não só em termos de evolução da equipe, como campeonato, em que teremos jogos tão difíceis como esse. Gostei muito de estar aqui no Maracanã, é um estádio emblemático daqueles mundiais históricos. Ganhar aqui é especial, ganhar pelo Botafogo foi também especial, mas foi mais um jogo. Depois do jogo é uma vitória que vai se diluindo. Estou satisfeito pelos 3 pontos e pelo que fizemos enquanto equipe. E sobre isso que eu falei dele destacar o mérito dos jogadores, o técnico comentou o seguinte: a vitória nos assenta muito bem. No primeiro tempo tivemos maior equilíbrio, momentos de mais contenção do que de chegar à baliza adversária. Mas ainda assim, faltou definir melhor no último terço, nas vezes que conseguimos sair em transição. No segundo tempo, procuramos corrigir alguns aspectos fundamentais e creio que conseguimos acertar. Fizemos um segundo tempo de grande nível, de coletivo, em termos de desempenho também, e estou rendido pelo empenho de todo o time. E realmente tivemos o empenho dos jogadores do Botafogo que não dá para contestar. Foram vários os destaques individuais. O Bastos, por exemplo, fez uma partidaça, mais uma. Esse é o Bastos que a gente gostaria de ter visto desde sempre. Claro, ele estava um tempo sem jogar no ano passado, nessa temporada ele teve a chance de fazer a pré-temporada, mas falhou em alguns jogos, fez bons jogos também no Campeonato Carioca, mas contra o Nova Iguaçu, por exemplo, ele tem um impacto direto ali no resultado, porque ele está envolvido nos 2 lances que a gente toma o gol. Então, certos pontos a gente sabia que precisava melhorar bastante. E o Bastos com o Arthur Jorge tem conseguido aproveitar essa oportunidade. Outro atleta que vale destaque, claro, é o Marlon Freitas. Conduziu o Botafogo no meio de campo. O Fogo Status, o Matheus colocou lá no X. Em 30 segundos, o Marlon Freitas descola 3 passes importantes pelo lado direito do nosso ataque. Seja para o Diego Hernandes, seja para o Tietê, o homem só distribuindo passe aqui, colocando os companheiros em condições de gerar perigo contra a equipe do Flamengo. O Savarino também foi muito bem, afinal de contas deu assistência para o gol do Luiz Henrique e ele próprio fez o segundo gol, então foi responsável direto ali pela construção do placar para o Botafogo. O Damian Soares no embate contra o Bruno Henrique, na Esperi pegando os atalhos do campo, o Bruno Henrique muito veloz, mas o Damian não foi dando esse espaço, essas condições do Bruno Henrique se criar para cima dele. Então foram vários os destaques individuais, vários pontos positivos e a gente soube sofrer, conforme os caras gostam de falar. Eu detesto essa frase, confesso, mas a gente soube sofrer porque realmente o Flamengo teve mais volume, chegou mais vezes na grande área do Botafogo, mas não levou grande perigo. E isso tem que ser também enaltecido dentro de um clássico. Mesmo que o seu adversário tenha volume de jogo, você não ter grande perigo por parte dele, isso realmente tem que ser elogiado, porque foi uma capacidade de se defender, mesmo não tendo tanto assim a posse da bola, foi 60% contra 40% de posse de bola. Agora, Fogão, um ponto que vale comentar aqui também a respeito desse confronto é a análise tática de 2 lances que foram importantes dentro da partida. Você teve o gol de escanteio do Botafogo e você teve também aquele contra-ataque onde o Jefinho chega finalizando, mas o Rossi faz uma grande defesa. Eu quero mostrar para você as nuances desses 2 lances, tá? Fiz aqui a análise e vou mostrar para vocês. E é muito importante prestar atenção em alguns detalhes, porque no caso do gol de escanteio, foi o feitiço virando contra o feiticeiro. A rapaziada que acompanhou a nossa live aqui de sábado à noite vai saber do que eu tô falando. E eu quero comentar essas jogadas aqui, demonstrando os detalhes de cada um dos lances, tanto esse quanto da finalização do Jefinho. Se liga só. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, vamos começar analisando aqui essa jogada que terminou com a finalização do Jefinho para a grande defesa do Rossi. Não vi displicência do Jefinho, conforme eu disse, ele conseguiu finalizar no contrapé do goleiro rubro-negro, mas acabou que o cara fez a defesa, tem mérito do lado de lá também. Mas eu quero destacar aqui, para começo de conversa, o posicionamento dos jogadores que estão envolvidos nessa construção. Você tem o Diego Hernandes aberto pela direita, acompanhando a jogada. E é importante que se diga acompanhando até o fim. Você vai ver que ele aparece pedindo a bola no lance final. Você tem o Marlon com a posse, com uma grande visão de jogo, porque se ele faz o passe no Jefinho, o Jefinho estaria em condição de impedimento. Mas o Marlon escolhe inverter essa jogada para o Savarino, que estava entrando com muito espaço aqui pelo lado esquerdo. Eu quero que você preste atenção também no próprio Tietê. Ele acompanha essa jogada e é justamente em cima do Tietê que eu quero mostrar um detalhe que é fundamental nesse lance. Primeiramente, você vai observar que o Tietê está olhando para frente. Claro, de olho no Savarino, mas olhando ali o posicionamento dos jogadores, E você vai acompanhar aqui, eu fiz questão de dar zoom, na maneira como o Tietê ele vai mapeando o espaço que ele tem, mapeando a jogada que está sendo construída. Repara só, coloquei essa lupa aqui, vai ficar mais fácil de identificar.
Agora ele está olhando para o Savarino de fato. Antes ele estava olhando, né? Você vai observar aqui, ele estava olhando para frente. Agora ele está olhando o Savarino de fato. Agora ele está olhando para trás. E tudo isso em frações de segundo, é bom lembrar, tá? Aqui eu estou mostrando o frame. Mas você tem que lembrar que isso aconteceu, todo esse movimento de mapear o espaço acontece em frações de segundo. Ele olha para trás para saber se está alguém chegando próximo dele, como é que está a situação. Ele olha para o Jefinho para entender a movimentação que o Jefinho está fazendo. Ele, na sequência, olha para o Savarino, para a jogada, né, para ver como é que o Savarino está dominando essa bola. Ele olha novamente em direção à área do Flamengo, justamente para poder ter essa percepção. E aí ele olha de novo para o Savarino. E aí depois você tem a infiltração acontecendo para ele poder dar o passe no Jefinho. E é importante você observar o movimento que o Jefinho faz também. Percebendo que o passe vai ser dado no Tietê, o Jefinho ele desacelera. Enquanto isso, o zagueiro do Flamengo ele sai correndo desesperado para evitar que o cruzamento do Tietê saia. Ele não consegue, você tem aqui a chegada do Tietê cruzando para o Jefinho, que acaba perdendo o gol, né? Grande defesa do goleiro do Flamengo. Mas observe que nessa imagem daqui, você vai ter o Diego Hernandes, ó, aqui no cantinho, tá vendo? Chegando na grande área, pedindo a bola, pedindo o cruzamento. Então é um ponto interessante a se destacar, porque o Diego Hernandes poderia ter desacelerado, mas não. Ele seguiu jogando, seguiu acompanhando. Pode parecer um simples detalhe, mas não é, tá? Porque a gente realmente precisa, na fase de transição, que os nossos jogadores cheguem na grande área. E foi isso que o Diego Hernandes fez. O gol não sai, mas foi uma construção interessante. E essa situação do Tietê mapear o espaço é simplesmente espetacular. Porque ele vai correndo em velocidade, a jogada, a grande área, né? E ele tá olhando para todos os lados ao mesmo tempo, cara. E isso em fração de segundos, repito, tá? Porque aqui tá congelada a imagem. Mas na hora foi muito rápido. Ele olhou e seguiu, sabe? Então eu realmente quis destacar isso aqui porque é uma capacidade de noção espacial ali de quem tá próximo dele que o Tietê tem, que é bem legal. Agora, um outro lance aqui que vale comentar, claro, é o gol do Botafogo. Novamente você tem dois jogadores na batida de escanteio. Isso já tinha acontecido em jogos anteriores, vale lembrar, tá? E aqui a gente tem um detalhe que foi crucial, né? Você tem os jogadores do Botafogo aqui na marca do pênalti, uma jogada nitidamente ensaiada, e eu tinha mostrado aqui para vocês na live de sábado à noite que o time do Flamengo tinha feito algo semelhante contra o Vasco, encontrando o Cebolinha na entrada da grande área, né? O Cebolinha entrando ali da grande área e conseguindo o cabeceio. Então o feitiço virou contra o feiticeiro. O Flamengo prestou muita atenção nos nossos jogadores que estavam ali na marca do pênalti, que serviram como elemento de distração, e o Savarino foi e deu aquela fatiada na bola sensacional, encontrando o Luiz Henrique na entrada da grande área, na meia-lua, para finalizar e fazer o gol. Então foi uma jogada muito bem trabalhada. Dá para perceber que a bola parada do Botafogo evoluiu um absurdo, né? A gente tem hoje alternativas, a gente tem capacidade de executar uma bola parada que realmente vai dar trabalho para os adversários, e isso é um primor. Não tem como falar de forma diferente. Realmente uma jogada muito bacana, com elementos de distração, uma estratégia bem pensada e a execução maravilhosa. Enfim, Fogão, era isso que eu queria mostrar aqui para você. O Botafogo ganhou um clássico, o Botafogo vai ganhando tempo com bons resultados, o Arthur Jorge vai seguir fazendo o trabalho dele e nós vamos em busca agora de um resultado positivo, mais uma vitória para cima da equipe do Vitória e depois no fim de semana contra o Bahia. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, líder isolado, 9 pontos conquistados, ninguém somou tantos pontos até aqui. Não significa nada pensando em campeonato, mas significa confiança para seguir desenvolvendo um bom trabalho. E isso é simbólico. O Botafogo vai se colocar na briga pelo topo. É isso que a gente espera do Glorioso e é isso com que a gente tem que se acostumar, diga-se, né? O botafoguense tem que se acostumar a estar vivendo esses grandes momentos, né? De estar sempre brigando pelo topo. É o lugar que a gente tem que cravar o nosso pé e de lá nunca mais sair. É ou não é verdade? Quero saber seu comentário a respeito desse confronto, o que você pensa dessa partida, o que você pensa também dessa análise aqui que eu mostrei para você, das nuances desses lances. Então deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. No mais, daqui a pouquinho eu estou de volta com mais um conteúdo aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.